Uningá, que o futuro é aqui. Bom dia a todos, olha nós aqui novamente com o nosso Café com Saber. E estamos muito felizes por poder voltar neste primeiro sábado de junho para conversar com vocês com mais uma edição do nosso Café. E gostaria antes de me apresentar e apresentar também um pouco para vocês, sobretudo para quem está nos acompanhando pela primeira vez, sobre este nosso projeto. Eu sou o professor Luiz Antônio Bento, sou sacerdote também, sou padre e trabalho aqui na Uningá já há 13 anos, desde 2011 estou professor, também com algumas outras funções aqui na instituição, na coordenação do curso de teologia, na coordenação do comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos e também coordeno este projeto Capelania Universitária. O projeto Capelania Universitária nasceu em 2021, que é bem no período ainda que nós estamos vivendo, o período da pandemia, e surgiu também com essa intenção, com essa finalidade de nós podermos estar presente na vida daqueles que estão passando por alguma situação de desconforto, seja não só na dimensão espiritual, mas na dimensão psicológica, na dimensão do relacionamento familiar, na vida acadêmica e outros. E a Capelania Universitária ela está vinculada a um projeto maior chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico, e dentro então dessa nossa atividade nós temos o Café com Saber. Todos os sábados nós nos encontramos aqui, sempre com pessoas que são convidadas, preparadas nas temáticas que a coordenação do projeto propõe para trazer para toda a comunidade. Estamos felizes com vocês aí. Se puderem também, preparem o seu cafezinho. Hoje nós estamos aqui numa modalidade um tanto diferente daquilo que é habitual, que vocês estão acostumados, em torno de uma mesa. Mas hoje nós temos mais convidados, então mudamos aqui a nossa dinâmica de estar com vocês. Mas tome seu cafezinho, nos acompanhe até o final e tenho certeza que vocês vão ter muitas informações importantíssimas para a temática que nós trazemos aqui hoje. E para isso, tratar deste tema tão relevante que é sobre o autismo, transtorno do espectro do autismo, a importância do conhecimento para entender e conviver melhor. No mês de abril foi um mês de conscientização da importância da informação, do conhecimento sobre as pessoas que trazem consigo este transtorno. E por isso nós quisemos trazer esse tema aqui na nossa atividade, no nosso café. Quero, antes de tudo, agradecer os nossos convidados, convidadas, para este momento de conversa com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um momento assim bastante sereno, tranquilo, descontraído, trazendo uma informação importante, aprofundada, mas também de uma maneira bastante leve, Nós temos aí já quase em torno de 400 pessoas que se inscreveram para este café. E nós queremos agradecer por você ter inscrito. Eu sei que tem pessoas de todo o Brasil acompanhando este nosso momento, porque pessoas que conheço pelo Brasil afora compartilharam o link para a inscrição. E muito obrigado, não importa de onde você estiver nos acompanhando, é uma alegria tê-los conosco. E aqui já de imediato também agradecendo o Centro Universitário Ingá, a Uningá, por nos proporcionar este momento tão importante para levarmos essas informações à comunidade em geral. Então, muito obrigado por estarem aí. E agora vocês vão conhecer também os nossos convidados. Nós vamos começar aqui com a professora Fernanda Polônio, que vai se apresentar.
E muito obrigado, professora, pelo seu aceite, por estar conosco. Eu que agradeço o convite, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, por estar compartilhando um pouco sobre o transtorno do espectro autista, esse transtorno que agora parece que virou moda, né? Porque a gente tem muitas pessoas sendo diagnosticadas, mas não é, né? Na verdade, tem crescido as informações referentes ao transtorno, também temos mais pessoas nesta condição, né? Nós sabemos que as estatísticas genéticas têm nos mostrado um aumento de pessoas nascendo com o transtorno do espectro autista. Então, estar aqui falando um pouco sobre o que eu já vivenciei, estudei até hoje sobre isso, é uma grande alegria com esse público, né, nessa manhã de sábado. Muito obrigado, professora, mais Obrigada, uma vez, pelo seu aceite. Eu tenho certeza que vai ser muito importante a sua contribuição. Muito obrigada. E nós temos uma outra Fernanda, né? Que não faltou aqui hoje, foi Fernanda. Foi Fernanda, Fernando, né? Bom dia a todos. Sou Fernanda Fazoli, sou formada em Educação Física, né? É uma honra e uma alegria estar aqui com todos vocês neste sábado, né? Para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, né? Como o tema já diz, né? Entender, né? Esse conhecimento para entender e conviver melhor. Eu acredito que esse seja um dos grandes desafios, digamos assim, da sociedade para que a gente consiga, né? Respeitar, que a gente consiga entender e que, né, todo mundo tem o seu espaço, tem o seu entendimento e será uma alegria esse tempo aqui com todos vocês. Muito obrigada. Professora Fernanda, muito obrigado também pelo seu aceite. Na verdade, você foi uma grande motivadora para que esse tema pudesse vir, né, para o nosso café hoje. Muito obrigado. Imagina, tá bom? que agradeço. E vocês estão vendo que nós temos aqui duas pessoas bastante parecidas, né? São nossos queridos sacerdotes, padres da Arquidiocese de Maringá, né? São os dois irmãos gêmeos que vão se apresentar também, depois vão falar um pouquinho da história deles, né? Então, padres, sejam muito bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui conosco. Muito obrigado, e eu que agradeço, Padre Bento, pela oportunidade de estar aqui na Uningá, neste sábado abençoado, participando do 28º Café com Saber. Eu sou o Padre Vanderlei, pároco da paróquia Santa Joaquina de Vedruna, aqui na cidade de Maringá. Eu cursei Filosofia e Teologia, então gostaria hoje também de dar meu testemunho e também o diagnóstico tardio. Obrigado, Padre Vanderlei, que foi meu aluno também, né? Foi você, né? Foi o Vanilson. O Vanilson. Eu sempre me confundo com eles, né? Tu tem que botar quem é quem, né? Então, Padre Vanilson. Muito obrigado, Padre Luiz Bento, pelo convite. É sempre muito importante trabalhar esse tema tão relevante e bastante discutido na atualidade. Então, como o Padre já disse, Padre Vanilson, pároco da paróquia Nossa Senhora Rainha, do município de Atalaia. Também sou formado em Filosofia e Teologia, pós-graduação em Teologia Bíblica Novo Testamento e mestrando em Direito Canônico. Olha que bonito, tá vendo? Obrigado. Foi um prazer também dar aula para você, né? Trabalhei na PUC, em Londrina, né? Então, onde tive a oportunidade de trabalhar com vocês, né? Então, muito obrigado. Você tem quantos anos de padre mesmo? 10 anos. 10 anos, Vanderlei? 8. 8 anos, né? São gêmeos, nasceram ao mesmo tempo, mas ficaram padre 2 anos de diferença, né? Isso mesmo. Então, um prazer ter vocês aqui, tá bom? Prazer é nosso. Claro, nós temos aqui o nosso querido professor Luiz Fernando, né, de todos os cafés conosco, é um grande incentivador e ele também é um grande responsável por tudo que acontece neste café e tenho certeza que o professor Luiz Fernando não pode nos abandonar, viu, professor? Você nasceu com este café, quer dizer, esse café nasceu com você, né? E conosco e é uma alegria ter você aqui. Obrigado, Padre Bento. Bom dia, né? Bom dia para todos aqui presentes. Bom dia para você que está em casa, nos assistindo nesse sábado de manhã. É sempre uma alegria participar desse momento, desse café, né? E que você esteja aí com o seu café quentinho, gostoso, acompanhando esse tema que vai ser como todos, né? Mas esse em especial vai ser um tema extremamente importante. Nós vamos ter aqui depoimentos, vivências, né? Experiências, além de toda a contextualização. Então você em casa
pode aproveitar um monte dessas informações. Para mim é sempre uma alegria. Eu sou o professor Luiz Fernando, docente aqui da casa, fisioterapeuta, né, especialista em reabilitação cardiorrespiratória, enfim, trabalho, né, com essa parte de recuperação de disfunções cardíacas e pulmonares. Então, hoje aqui, para mim, também vai ser um grande aprendizado, né? E espero que você possa aproveitar aí em casa, tão quanto eu também vou conseguir aproveitar aqui. Para mim é sempre um prazer fazer parte desse momento, viu, padre? Obrigado, professor Luiz Fernando. E também, como de praxe, nós vamos começar com uma bela canção que você sempre traz para nós nesta manhã de sábado. Vamos acompanhar o professor. Eu preparei uma música que fala muito sobre amor, né? Eu acho que quando a gente fala em entender e conviver, isso traduz comportamento, né? E aí o comportamento ele vem na dinâmica do próprio conceito do amor, né? Então, é com base nisso que eu queria começar essa manhã, esse momento especial, falando e cantando uma música que chama Ousado Amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e infinito e ousado amor
de Deus. Obrigado, professor. Muito obrigado. Sempre muito pertinente, muito contextualizada as suas canções. Muito obrigado. Bom? Essa música em especial, ela me lembra alguém também muito especial, que fez parte da minha vida, que já não se encontra mais aqui, mas que sobretudo fala sobre essa questão do amor, do comportamento e da acolhida, né? Então, nada melhor do que acolher as diferenças, acolher, né? Então, e essa pessoa em especial, da qual eu digo, uma prima que se foi cedo, mas que era alguém que sabia exatamente como fazer e como traduzir o amor em forma de comportamento. Então, por isso faz muito sentido essa música para mim sobre a temática que nós vamos conversar. Que beleza. Parabéns pela escolha. Muito. Muito boa. E daí, pessoal, que bom, mais uma vez, né, que vocês estão aí acompanhando o nosso café, e agora nós vamos entrar propriamente na nossa conversa sobre o tema que nós nos propusemos, sobre o autismo. E eu quero passar neste momento, então, a palavra, né, para a professora Fernanda, e nós vamos interagir aqui numa conversa, procurando ser o mais espontâneo possível, talvez trazendo aquela informação que talvez um outro não trouxe no momento. Então vamos interagir assim numa conversa bastante tranquila, né? Mas para iniciar eu queria provocar levantando uma questão. Se você puder, ou se vocês puderem contextualizar sobre como que foi a descoberta do autismo, ou propriamente quem que provocou né, que pessoas tinham essas dificuldades. E, ao mesmo tempo, até trazer um pouquinho sobre o que é realmente o autismo, né? Sim. Quais são as causas do autismo. Sim. Então, fiquem à vontade para abordar as questões. Muito obrigada, Padre Bento. Então, o autismo é bem recente na nomenclatura que a gente encontra hoje, né? A primeira vez que foi cunhado foi pelo Kanner, que foi um médico, que ele viu 11 pessoas com a mesma característica. Então, ele viu 11 sujeitos, ele era um médico psiquiatra, e ele viu que esses 11 tinham características muito semelhantes e que não se enquadrava, na época, a nenhum diagnóstico que tinha ali. E ele viu que a maior característica que essas pessoas tinham é que elas tinham dificuldade na socialização. Elas não conseguiam se socializar com os demais, né? E devido a isso, ele cunhou o termo autismo, que significa em grego olhar para si mesmo, né? Que é a dificuldade de interagir com o outro. Depois do Kanner, teve outros médicos, outras pessoas que trouxeram informações sobre essa condição, esse diagnóstico. Mas o que nos marca hoje, e é por isso que nós temos hoje tantos diagnósticos e temos falado tanto a respeito sobre isso, é que em 2013 o livro de diagnósticos de doenças mentais, na sua versão mais atualizada, ele mudou o diagnóstico, né? Então, antes de 2013, aqui no Brasil nós tínhamos 4 diagnósticos para se referir ao autismo, que era síndrome de Asperger, autismo clássico, autismo infantil e síndrome de Rett. Só que esses 4, eles não convergiam, eles eram paralelos. Então, por exemplo, se eu tinha algumas características do autismo, mas não entrava em todas do Asperger, em todas as do Rett, ou em todas as do clássico, enfim, eu não tinha diagnóstico, eu ficava sem diagnóstico. Eu digo que ficava no limbo, né? Eu sou professora, Padre Bento. E eu comecei a trabalhar com autistas quando eu era estagiária da pedagogia. Sou formada em pedagogia, tenho mestrado e doutorado na área da educação, dentro da educação especial. E enquanto estagiária eu trabalhava já com autistas e eu lembro que tinha muitas crianças na época que a gente observava os comportamentos e as características, mas não tinha diagnóstico, porque quando ia para o médico falava, não se encaixa no Asperger, não se encaixa no Rett, então não tem como eu colocar um diagnóstico. Em 2013 mudou. Então, em 2013, o livro de diagnósticos de doenças mentais, ele ampliou as características, então ele trouxe características que antes não tinham, e ele entende que o autismo ele é um espectro. O que quer dizer isso?
quer dizer que são várias características, mas que em cada sujeito vai se apresentar de uma determinada forma. Né? Então, quando a gente fala de espectro, a gente está falando que tem uma raiz, que é as questões sociais, mas que em cada sujeito vai se apresentar de uma forma. E isso veio a partir de 2013, antes a gente não tinha. Então, a partir de 2013, sai esses diagnósticos que eu falei aqui, né? Então, sai síndrome de Asperger, Rett, clássico, infantil, e a gente substitui por transtorno do espectro autista. Transtorno porque é uma disfunção do cérebro, espectro porque são várias características e cada um vai apresentá-las de uma determinada forma, e autismo que vem das dificuldades sociais, porque o coração do autismo está na reciprocidade social, na dificuldade de ser recíproco socialmente no contexto social. Entendi. E poderia falar um pouquinho das causas, o que causa o autismo? Sim. São causas externas, são estresse, talvez complicações na gravidez? As causas, até 2016 a gente não sabia ao certo, era incerto. E por isso, até 2016, muitas teorias foram criadas, muitas. Tem a teoria da mãe geladeira, que diz que é porque a mãe não dava carinho para o filho, e daí não era recíproca no primeiro momento de nascimento, e por isso causava autismo. Tem teorias de vacina, de problemas de gravidez, né, enfim. Mas todas elas são mitos, né? Então hoje a gente sabe que não é isso que causa o autismo. A causa do autismo é genética. Quando a gente fala de genética, a gente está falando também de epigenética. O que isso quer dizer? São alterações ambientais que mudam a nossa genética. Mas quando eu falo de alterações ambientais que mudam a nossa genética, eu não estou falando da minha genética hoje. Então, por exemplo, o que eu vivencio hoje não vai mudar a minha genética hoje, porque eu tenho esse DNA, eu não vou ter mudança no meu DNA hoje. Mas vai mudar a minha genética da minha segunda e terceira geração. Então, a minha segunda e terceira geração vai colher aquilo que eu estou vivenciando. E o que, dentro das estatísticas genéticas e dos estudos genéticos que a gente tem acompanhado, padre, nos diz que a causa são várias, ainda está em estudos o que é essa causa genética, mas nós já temos 3 principais pontos, né? O primeiro é o estresse, então o aumento de estresse na sociedade faz com que aumente essa modificabilidade genética. O segundo é a alimentação, né? Agrotóxicos, transgênicos, alimentação, né? que tem aí modificada, então a gente sabe que eles também alteram neurologicamente, não só para o autismo, mas TDAH, ansiedade, depressão e etc. E o terceiro é alguns medicamentos invasivos, como o ácido valproico, que é um medicamento para epilepsia, para convulsões, ou também utilizado para ansiedade em alguns quadros. É um medicamento que faz essa alteração, um medicamento de fertilização in vitro, enfim, a gente sabe que alguns medicamentos podem alterar a genética. E que fique bem claro que tudo isso que eu estou falando, essas questões ambientais, pode causar, não quer dizer que vai causar, né? Então, os estudos têm mostrado que essas alterações ambientais podem levar à modificabilidade genética para o transtorno do espectro autista. E interessante isso, né? Porque a gente observa que esses fatores que a professora Fernanda colocou, eles são, né, fatores que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade, essa mudança de comportamento, esse estresse, o uso mesmo desse tipo de medicação que pode estar associado, né? Então, isso é algo que realmente, né, está relacionado também a esse aumento de diagnósticos e essa, né, possibilidade de termos aí cada vez mais diagnósticos, né? Os estudos mostram, né, e quando eu falo estudos, é os estudos genéticos. Quando a gente pega estatística genética, tem nos mostrado que a tendência é aumentar, né? Porque o pessoal que está nascendo hoje com autismo estão colhendo frutos ali dos avós e bisavós, né? Então, diante de todo o contexto que nós temos, por exemplo, o estresse é um dos grandes um dos grandes que causam a modificação genética. Aí a gente pega lá o percentual do Japão. No Japão, a cada 36 nascidos, 1 está com transtorno de espectro autista. Já em Portugal, a cada 64 nascidos, 1 está com transtorno de espectro autista.
Por que no Japão tem mais do que em Portugal? E no Brasil? Ainda não temos Eu vi esse dado. mas acho que são dados não comprovados cientificamente. Se fala de cada 68 no Brasil, Um está com autismo. A gente teve IBGE, né? Então, a gente está esperando esses dados tabulados, bem certinhos, mas ainda não vi nenhuma pesquisa, padre, que tenha esse dado de uma fonte segura, mas é por aí, mais ou menos. Mas por que no Japão tem mais, né? Sim. Porque lá a carga horária de trabalho é estilo de maior, o vida. estilo de vida é mais Diferente. estressante, né? Então, enquanto a carga horária diária média no Japão é de 10, 12 horas de trabalho, em Portugal é 6, né? Então, a gente sabe que isso causa estresse, aumenta o nível aí, né, de algumas coisas. Então, são questões que a gente sabe que vai afetar a nossa sociedade como um todo e vai ter um aumento de transtorno do espectro autista. Professoras e todos, na verdade, historicamente falando, é bastante recente, que é em torno de 43, esses estudos de Kanner, não é? Sim. E antes disso, as pessoas viviam com tudo isso sem saber Sem que, saber que tinha. sem saber que tinha, né? Sim. E muitas pessoas também descobrem bem mais tarde, né? Sim. Que foi o caso aqui, né, dos irmãos, né, do Vanderlei, do Vanilson, e que poderiam testemunhar um pouquinho para nós como é que foi, quando que vocês tiveram o diagnóstico, né? E como é que vocês lidaram, como é que vocês estão lidando com essa descoberta? Perfeito. Diante das falas das professoras, eu gostaria só apenas de introduzi-los, né, no que diz respeito à questão genética e também ambiental. Primeiro ponto, o meu irmão e eu, nós nascemos de 7 meses, né? Então, acredito sim, diante da ciência, de que é um dos fatores que pode causar, né, o TEA nas pessoas, né? Nós nascemos de 7 meses, correndo risco de morte, e frente a esta realidade, nós enfrentamos grandes desafios. Nós tínhamos seletividade alimentar, nós vivíamos com anemia profunda até uns 12 anos, tínhamos ecolalia, repetição de palavras, nós tínhamos também rotina, que isso a minha mãe já evidenciou, mas como a professora disse, não tinha ainda um diagnóstico. E não nos assustou quando nós pegamos na vida adulta esse diagnóstico, porque já eram evidências desde o nascimento até o presente momento. Uma rigidez cognitiva, situações assim que a gente sempre se viu em crise sensorial, sobretudo meu irmão, ele tem crise sensorial de pedir socorro até, né? Assim, de muita dificuldade. Até que na vida presbiteral, aí realmente saindo da zona de conforto, digamos assim, porque o seminário, Padre Bento, professor, nós temos um ritmo, uma rotina, até poderíamos mascarar todos esses sintomas para sermos aceitos, né, diante da sociedade, porque sempre foi uma grande tristeza para nós a questão da aceitação. E no seminário a gente conseguiu mascarar toda esta realidade com muita dificuldade, mas com o auxílio de um grande amigo que hoje também é Padre Neri, é o único que sabia da situação de crise, de situações limites, e ele nos socorria meio que às escondidas diante dessas situações. Até que no ministério daí sim veio a grande crise, porque não tem mais uma flexibilidade no ritmo, aí a todo momento uma questão de atendimento, visitas, e com isso eu adoeci, o meu irmão também. Aí foi o momento auge da nossa vida, da procura do diagnóstico, que daí você poderia falar. Então, na verdade, a gente já via uma certa suspeita, né? Na 4ª série, uma professora me deu um livro para ler. Ela percebeu o comportamento restrito, estereotipado, o flip, né? Depois de uma crise sensorial. Foi quando ela me deu um livro, O Cérebro Autista, pensando através do espectro. E aí eu li, me identifiquei bastante, conversei com a minha mãe, que minimizou todo o quadro, né, dizendo, não, você não tem nada, não. E eu fui crescendo, tendo plena consciência das minhas reais limitações, né. Hoje eu falo abertamente, eu tenho, até o nosso diagnóstico é dupla excepcionalidade, autista, com altas habilidades e também TDAH. Mas eu também acho que a gente tinha, mas está sendo superado a cada dia, o transtorno de aprendizagem, que é tanto dislexia como descalculia. Então, tenho plena consciência. Mas as altas habilidades foi superando. A gente via essa discrepância, né? Como eu posso ir muito além numa área
e ter déficit em outra área, né? Então a gente, obviamente, que ia se percebendo e se vendo diferente das outras pessoas. Daí vem o masking, né, para ser aceito e poder se socializar, mascarando os sintomas próprios de quem está dentro do espectro. Então, e depois na vida adulta a gente correu atrás do diagnóstico porque já estava totalmente despersonalizado, não sabendo nem quem a gente era de fato. E ele veio exatamente para a gente se entender melhor e aceitar as próprias limitações inerentes ao quadro. E como foi digamos assim, a vida acadêmica, o estudo? Por exemplo, você foi meu aluno, jamais eu pensei que você tivesse, né, essa situação, né, do transtorno. Sim, padre. Digo ali, no primário, tranquilo. Depois, quando a gente foi no ensino médio, mudança de escola, isso afetou bastante, né, os estudos. Mas na vida acadêmica, nem tanto. Como eu disse, a gente tem alta habilidade e a gente trabalhou muito essa questão. Mas os hiperfocos atrapalham também os estudos, né? Eu suspeito que o Vanderlei deve ter TDAH, embora eu também tenha sido diagnosticado. Eu suspeito que eu não tenho. A gente percebe, embora a professora disse, né, que cada autista que tem as suas peculiaridades, porque é um espectro, né? Então pode ser, então me ajudou bastante nesse sentido, mas eu vejo muita diferença. As comorbidades não são tão parecidas, mas quanto ao estudo, a gente assim tirou de letra, entre aspas, mas assim, a gente percebia algumas disciplinas ia muito além do que o professor passava em sala de aula. Outras a gente percebia um déficit bem grande, né? Capaz de tirar 0. Agora, em relação também, padre, o diagnóstico. O meu irmão, ele queria o diagnóstico e para mim não fazia, assim, não tinha necessidade de pegar um papel e para mim eu tremia a questão de um laudo. Falava, Deus, eu não preciso de laudo, eu vivi 35 anos sem laudo e eu vou precisar agora do quê? Imagina a questão de se expor, admitir para mim, para os padres, imagina a situação. E eu tinha também aquele preconceito, assim, da imagem, né, qual é a imagem que agora eu vou apresentar para as pessoas, para a sociedade, para os meus paroquianos, até que o meu irmão, ele foi para uma escola, e aqui que vem o ponto principal. Ele foi para uma escola aqui em Maringá, fazer todo o diagnóstico, o teste e tudo. A pessoa que estava sendo responsável pela avaliação foi fazer um curso em Portugal, que ela estuda doutorado em Portugal. De repente, eu fui às escondidas numa outra escola, no IDEA, né? E de repente, foi agilizado o meu processo, o meu saiu uma semana antes do dele. Eu chorei muito, guardei meu teste, ali as provas, a avaliação. Chorei muito, vivi praticamente um luto mesmo, para digerir toda aquela situação, embora eu soubesse. Mas eu fugia de um laudo. Aí, quando meu irmão foi buscar ali o diagnóstico dele, ele me chamou, eu fui com ele até a doutora. Aí ele saiu do carro, eu falei assim, Vanilson, você guarda o seu diagnóstico, vamos conversar lá na igreja Mãe de Deus em Castelo Branco. Aí nós encostamos o carro, ele abriu o diagnóstico dele, eu falei, pode ler. Daí ele leu, começou a chorar. Falei, eu também fiz o teste em outra escola, fui buscar uma ajuda e, para surpresa, foi o mesmo laudo, o mesmo diagnóstico, nós choramos, nos abraçamos, foi um momento de a gente se reconciliar, pedir perdão, porque desde a nossa infância a gente tinha muitas brigas, a minha família tinha que interferir ali na situação, porque era crise sensorial, mas não tinha um nome. A gente não podia ter toque, eu não podia abraçar ele, até hoje é uma dificuldade. Inclusive, entre nós, a gente se respeita. A gente não se abraça, eu não posso tocar nele, a crise é muito grande. Então, só em ambientes abertos, de protocolos de ministério, para cumprimentar, aí sim, mas do mais, é um respeito muito grande entre nós. Eu acho muito interessante, desculpa, né, mas eu tô aqui encantada ouvindo a história de vocês, porque eu escuto muito isso. Fernanda, por que eu tenho que fechar o diagnóstico agora adulto, né? Eu acho que é para além do laudo. A gente tem muita ideia, assim, recebi um laudo, pronto, agora não tenho mais saída. Sim. Porque na década de 90 era essa perspectiva, né? Eu tenho um laudo, pronto, agora minha vida acabou ali. Por isso essa ideia também, né? Mas fechar um diagnóstico adulto é importante para o autoconhecimento, como você falou, padre. Eu acho que é isso mesmo. Você conhecer suas
questões, entender como você funciona, entender os pontos fortes e fracos ali, as fragilidades, e entender como você vai conduzir. Vocês falaram muito das questões sensoriais, né? Entender as suas questões sensoriais é primordial para você conviver em sociedade bem, né? Em que limite que eu consigo ir mais ou não, né? Para quem não sabe, posso explicar um pouquinho sobre o sensorial? As questões sensoriais, pessoal, elas ocorrem da seguinte forma. A gente, o nosso cérebro, ele processa as informações sensoriais dentro de um linear, dentro de um limite. Mas quem tem transtorno de processamento sensorial e dentro do quadro do espectro autista tem o transtorno de processamento sensorial, a pessoa ela fica fora desse limite. Então, ou ela processa como uma hiperresposta ou ela processa como uma hiporresposta. A hiperresposta é quando aquela sensação é interpretada pelo cérebro de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que o sujeito foge daquela reação. E a hiporresposta é quando o cérebro interpreta de uma forma tão fraca que é como não sentisse. Então, vou dar um exemplo no tato, né? Quando você tem uma hiperresposta tátil, você sente as informações do ambiente com muito mais intensidade. Eu lembro de uma vez que um aluno me falou assim: professora, até quanto você sente um toque? Eu falei, eu sinto um toque quando você me toca. Aí ele falou para mim assim, eu sinto nessa distância. Eu falei, nessa distância você sente um toque? Aí ele falou, professora, hoje a sua mão tá gelada e normalmente sua mão tá quente, eu não encostei nela. Falei, realmente, hoje a minha mão tá gelada. E ele tava com a mão próxima, assim, a minha. E eu falei, realmente, caramba. E esse aluno, ele tinha uma questão muito grande. Por exemplo, ele se incomodava com textura de roupa, etiqueta, abraço, toque. Então, por exemplo, quando a gente ia para um lugar que tinha muita gente, ele já ia meio que escondido atrás da gente para não quero que ninguém me encoste, não quero que me abrace, não quero que me toque. Ele tinha crises no sentido assim, se estava numa fila, de repente ele saía correndo da fila ou ele empurrava as pessoas que estavam na fila, porque ele tinha a sensação que ele estava sendo pressionado pelos outros, porque é muito intenso. Aquela informação tátil vem de uma forma muito intensa. Já o hipossensível é o oposto. Então, o hipossensível quando vocês já tiveram experiência de dormir em cima do braço e acordar com o braço dormente, a hipossensibilidade é como se você tivesse com o braço dormente o tempo todo, né? Então, o que você faz? Você mexe o braço, movimenta para que volte a sensação. Quem é hipossensível fica se mexendo, chacoalhando, levantando, não para quieto. Uma autorregulação. Porque fica buscando essa percepção do corpo. E isso tudo é inconsciente. O nosso cérebro não tem consciência disso nesse momento. E quem tem transtorno de espectro autista, isso, gente, é em todos os sentidos, tá? Eu falei só do tato, mas é em todos os sentidos. Mas quem tem transtorno de espectro autista flutua. Então, pode ser que ele acorde hipersensível e vá dormir hipossensível. Pode ser que tomou um medicamento, ficou mais hipersensível, passou o efeito do medicamento, fica hipossensível. Pode ser que seja hipersensível nas mãos e hipossensível nos pés. Hipersensível do lado direito e hipossensível do lado esquerdo. Então, isso flutua muito. E isso gera no sujeito uma sensação de instabilidade. Imagina, a gente está aqui no estúdio agora, gravando com vocês, mas antes de vir para o estúdio, nós já imaginávamos o que iríamos encontrar aqui, né? Então, a gente se preparou para isso. Você tem previsibilidade das coisas do ambiente. Quando você tem a flutuação sensorial, você não tem previsibilidade do seu corpo. Isso gera insegurança, medo, crise, né? Então, o que ocorre? Eu vou para um ambiente, mas eu não sei se meu corpo vai estar hipersensível, se meu corpo vai estar hipo, eu vou reagir de determinada forma, se eu vou reagir de outra. E aquilo me gera uma angústia, uma sobrecarga muito grande. E quando chega nessa sobrecarga é onde há as crises, né? E a crise pode ocorrer tanto de uma forma explosiva, né? Ela pode ocorrer com um pedido de socorro realmente, tipo, gritando, chorando, me ajude mesmo, como ela pode ser introspectiva. Tem muitas pessoas que entram em crise, quando elas entram em crise, elas não querem ver ninguém, não querem conversar com ninguém. Eu tinha um aluno que quando ele estava em crise, ele falava comigo em inglês.
Então ele começava a falar comigo em inglês, porque ele sabia que em inglês eu não ia falar com ele. Então era uma forma que ele fez de falar, professor, agora não é a hora da gente conversar, me dá um tempo, né? Sim. Então, e quando eu descobri, eu falava, ele tá em crise, né? E a gente deixava ele quietinho, porque sabia que era o momento que ele precisava se reorganizar. Professor Luiz Fernando, volta um pouquinho, professor. Não, eu estou olhando e vendo, né, as histórias e contextualizando, né, com o aspecto técnico do transtorno, enfim. E é tão importante, e o tema traz exatamente, né, o conhecimento para que se possa, de maneira direta, entender e conviver melhor, né? Então, quando a gente fala entender e conviver melhor, não é só nós com quem, de repente, apresenta, né, os comportamentos, mas é de fato com quem tem, né? É a maneira de você entender, né, você mesmo e conviver com você sobre aquilo que são as alterações que você entende, né? Então, por isso que eu vejo você que está em casa, vai por muitas vezes ou conhecer alguém ou também se identificar com muito daquilo que a gente está falando, né? E é importante, por mais tardio que seja, que o diagnóstico aconteça, porque conviver com o diagnóstico e, sobretudo, buscar os componentes que integram e melhoram a vida é algo que vai proporcionar uma qualidade de vida, né? Então, por isso, me emociona, né? Vendo toda a história e conhecendo um pouquinho a história de vocês, sobretudo contextualizando com os conceitos técnicos, né? Então, você possa estar aproveitando aí, porque eu estou adorando isso. É, muito bom. E como é interessante que o padre comentou, né? É que não havia um sentido, talvez, individual desse diagnóstico, né? Mas quando ele veio, talvez houve o entendimento de todo aquele sofrimento, talvez, todas aquelas circunstâncias e não tem compreendidas. Dois pontos, né, Fer? Porque um queria, o outro não. Eu encontro muito, padre, muitos pais que quando levam os filhos para que a gente acompanhe, quando fecha o diagnóstico do filho, o pai fala, mas professora, eu também tenho as características, eu também tenho isso e aquilo. E daí a gente fala, o pai fica, mas para que eu vou atrás do diagnóstico agora? E eu falo, para se conhecer, né? Para se conhecer é importante. E quando eles fecham o diagnóstico, muitos me trazem esse relato. Fernanda, foi ótimo fechar o diagnóstico, porque agora eu me conheço. Aquele sentimento de estranho, de não adequado, de por que eu faço isso, foi sanado, né? Porque agora eu sei por quê. Então eu entendo perfeitamente quando ele fala, eu queria um diagnóstico. Por que queria? Porque é entender o que você está vivendo, né? Enquanto fisioterapeuta, a gente entende, óbvio, como trabalha com o físico, assim como a educação física, assim como a própria terapia ocupacional, que tem um papel fundamental, né, na abordagem, no acompanhamento. A terapia ocupacional, né, dentro dos aspectos ocupacionais, atividades de vida, né, diárias, cotidianas, instrumentais, né, a fisioterapia por meio daquilo que são transtornos físicos, né, de estrutura física, que alguns autistas apresentam e de maneira muito intensa. A educação física nessa promoção da saúde e do próprio estímulo à atividade, vem exatamente não só olhar e nos faz entender que não é só a questão do comportamento, mas que transcende a questão do comportamento, né? Vai, sobretudo, influenciar no aspecto motor, de convivência e execução de atividades. E aí, lógico, os graus vão determinar qual é o tipo de comprometimento, mas, sobretudo, a gente precisa entender que, sim, existe o aspecto comportamental, mas também existe o aspecto físico, né? E aí é onde entra a reabilitação, a habilitação nos casos de indivíduos, né, que estão em desenvolvimento, a reabilitação daqueles que já desenvolveram e precisam, né, retomar esse aprendizado. Então, é importante que a gente traga aqui, né, o papel da própria fisioterapia, da própria terapia ocupacional e da educação física, além, lógico, da pedagogia, da medicina, da psicologia, da abordagem multiprofissional, né, a pessoa que apresenta o TEA, porque você que vê e conhece, sabe, ou mesmo você que tem, sente isso, né? Não só uma limitação física, comportamental, mas sim uma limitação física, que no todo influencia naquilo que é o social.
Né? Então, para a gente que trabalha nessa área, né, professora Fernanda, é muito importante olhar para o indivíduo dessa maneira. Né? Isso, e a gente percebe, os estudos mostram, por exemplo, na área da educação física, né, que é a minha formação, sou professora aqui também da Uningá, e nós temos um trabalho com as crianças, também na Secretaria de Esportes aqui de Maringá, é que a própria prática de atividade física, né, e também esse contexto social que muitas vezes ela acontece, talvez não tragam melhoras tão significativas na questão motora do indivíduo, mas esses comportamentos, né, esses sintomas e essa forma de lidar com as situações, isso acaba melhorando muito, né? Então essa parte da socialização, essa parte do autocontrole, né, essa parte às vezes da diminuição desses movimentos estereotipados. Então, isso é um reflexo também desse contexto todo que vai melhorando, né? Seja com a prática da atividade física, seja na reabilitação, seja na terapia ocupacional, seja em qualquer ambiente, né? E é bem interessante porque quando a gente fala de sensorial, na pedagogia a gente fala assim, é base, né? A base do desenvolvimento humano é o sensorial, que é por meio dos sentidos que a gente vai se relacionar com o ambiente e é se relacionando com o ambiente que a gente aprende, né? Então, o sensorial, ele é base. E falando do motor, quando eu pego ali os sentidos táteis, proprioceptivos e vestibulares, que são sentidos que organizam a motricidade, muitos autistas têm alteração motora não visível, né? Então, muitos deles têm dificuldades de organização e planejamento motor, mas não é visível. Então, quem vê de fora pensa, não, ele não tem dificuldade, mas pela questão sensorial. Então, como flutua muito no sensorial, não consegue organizar bem essa motricidade porque tem uma defasagem ali na recepção dessa informação. Né? E quando entende, faz um trabalho dentro do motor também, eu falo que a atividade física, ela é primordial para todo mundo, mas para quem tem transtorno de espectro autista é fundamental, né, que seja feito, porque ela vai reorganizando tudo isso. E, né? e Pode essa dificuldade na praxis, né, que o indivíduo tem, de planejamento da atividade, então isso também tende a melhorar, né? Então, seja o planejamento ali na atividade física, vamos, né, um exemplo, chutar uma bola, então quantos componentes eu preciso acionar para que eu consiga lá e chutar aquela bola, mas isso, né, transcende a bola, isso vai para a escrita, isso vai para, né, para alimentação, por exemplo, então isso para acaba... comunicação. Isso. Quando a gente eu trabalho com bebês também, né, na estimulação precoce. E antes de ensinar a fala pro bebê, a gente ensina ele a brincar de bola, né? Então, minha vez, sua vez, minha vez, sua vez, para depois trabalhar a minha vez de falar, sua vez de responder, né? Então, é todo um preparo, é todo um conjunto, porque o cérebro não é separadinho, né? Ele é todo essa junto. reciprocidade vai acontecendo, vai né? acontecendo. Eu queria ainda uma participação, né, dos irmãos. Vocês já disseram, né, que sofreram, que choraram juntos, mas eu queria que vocês comentassem com a gente como que foi essa experiência, por que essa escolha de ir a Castelo Branco, numa igreja, para vocês juntos conversarem sobre o diagnóstico, e o que isso mudou na vida de vocês? Vocês estão melhores agora, depois do diagnóstico? A relação de vocês com a comunidade mudou alguma coisa? Sim, sem dúvida. Primeiro Castelo Branco e a paróquia Mãe de Deus, porque estava ali no meio, a gente era padre da mesma região pastoral. Então a gente optou por ir ali porque tem tudo a ver com a nossa vida, né? Desde que a gente se entende como gente, meus pais falavam que a gente estava sempre sob a intercessão de Nossa Senhora. Então foi ali que a gente quis conversar sobre o diagnóstico. Mudou tudo na nossa vida, o autoconhecimento, como a doutora já disse, poder se conhecer, saber das limitações, aprender a respeitá-las também, isso faz toda a diferença na nossa vida, como já foi falado aqui, trouxe uma qualidade de vida que a gente nunca teve, né? Sempre camuflando. Imagina o quanto não é exaustivo você ter que camuflar os seus comportamentos estereotipados, as suas crises sensoriais, né? De repente, o suporte que a gente nunca teve, mas um amigo, o que o Vanderlei já citou, sempre deu o suporte, né? Olha, o que eu devo fazer diante dessa situação? Como eu devo agir, né? Então, a gente teve ajudas de amigos próximos, mas sempre camuflando
E posso dizer que o autoconhecimento ele faz toda a diferença. Mas eu defendo, depois se as doutoras puderem falar, da importância do diagnóstico quanto mais cedo. Né? A equipe multidisciplinar, e isso a professora da 4ª série, quando ela me deu o livro para ler, porque já tinha percebido, ela falou, peça para tua mãe tirar daqui e colocar numa outra escola, porque para você poder evoluir, senão você não vai. Isso ficou, me acompanhou, né? Talvez eu tivesse evoluído mais. É verdade que é importante comentar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a mãe, ela percebe que o filho tem essas dificuldades. O que essa mãe tem que fazer? Tá, legal. Essa pergunta é muito boa. Primeiro, tem alguns mitos relacionados ao transtorno do espectro autista e ao diagnóstico precoce. O diagnóstico, ele pode ser fechado com 1 ano e meio de idade. Então, quanto mais cedo é fechado, melhor. Porque para o autismo, para o transtorno do espectro autista, não tem medicamento próprio, né? Qual que é o tratamento? Intervenção, né? O tratamento para o transtorno do espectro autista é receber estímulos apropriados para que esse sujeito se desenvolva e consiga lidar com essas questões durante a sua vida de uma forma mais harmônica. Que eu gostaria que você falasse, né? Se tem se tem um tratamento, um medicamento, se o autismo se é considerado uma doença. O medicamento para o autismo não tem. Não existe um medicamento, não existe cura. Quem vende isso é charlatão, né? Cientificamente falando, não temos medicamento e cura para o transtorno do espectro autista. O que nós temos é tratamento, né? Então, alguns medicamentos podem ajudar em alguns sintomas, e daí o médico vai conseguir orientar melhor a pessoa. Complementando das comorbidades também, né? Perfeito. Esses medicamentos, eles vão auxiliar. Né? Exatamente. E o que vai mudar? Quando a gente começa a fazer a intervenção com o bebezinho, com a criança ali pequenininha que apresenta características do transtorno do espectro autista, nós já vamos estimulando para que as crises sensoriais não ocorra tanto, que ele saiba se comunicar melhor, saiba expressar melhor seu pensamento. E daí, esse é o tratamento, né? O tratamento, ele é com equipe multidisciplinar, em que cada sujeito vai ser feito de uma determinada forma. Então, por exemplo, a Fernanda veio comigo, bebezinha, e a gente viu lá que ela tem mais questões sensoriais, comportamentais. Então, a gente, vamos lá, Fer, vamos mandar ela para TO, para psicóloga, para fulano, para ciclano, para fisioterapia, né? A gente vai trabalhando conforme cada característica que o sujeito apresenta. Por isso a importância de um olhar multidisciplinar. E quais são as características que a gente vê desde bebezinho que é muito importante ficar atento, né? Não é necessariamente na fala, porque muita gente fala assim, se teve atraso de fala é autista. Não é necessariamente na fala. O DSM fala para nós, está escrito lá, que o prejuízo está na reciprocidade comunicacional. E o que é reciprocidade comunicacional? É tanto questão verbal e não verbal. Como tentar te comunicar alguma coisa e você ser recíproco comigo nesse sentido. Então, por exemplo, com 2 meses de idade, eu espero que quando eu estou amamentando o bebê, ele faça troca de olhar comigo. Reciprocidade comunicacional. Com 3 meses, eu espero que quando eu mostro uma bolinha colorida para o bebezinho, ele acompanhe a bolinha com o olhar. Reciprocidade comunicacional. Com 6 meses de idade, quando eu chamo o bebezinho pelo nome, ele tem que olhar. Ou fulano, ou ciclano, ele tem que olhar porque é reciprocidade comunicacional. Com 9 meses de idade, quando eu aponto para algo, esse bebê tem que olhar o que eu apontei e ficar fixado no que eu estou apontando para ele. Reciprocidade comunicacional. É lógico que a gente vendo, observando que a criança não tem essa reciprocidade, né? A gente já encaminha para uma avaliação, não no intuito de, precisa de um rótulo, mas no sentido de, vamos estimular, está tendo atraso aqui, vamos fazer também, uma estimulação, nem tanto pelo nome do que esse sujeito vai ter, mas de que se a gente fizer uma intervenção agora, esse cérebro que está no ápice de desenvolvimento, que de 0 a 6 anos está no seu ápice de desenvolvimento, ele tem mais chance de se reabilitar. Né? Então, é muito importante essa questão. Tá vendo, pessoal, quantas informações importantes, né? Até para que a gente possa também acompanhar, né, os nossos
com aqueles com os quais nós convivemos, né? Então são informações fundamentais para também melhorar a nossa convivência com aqueles que trazem consigo, né, este transtorno. Nosso tempo já está findando, veja como passa rápido, né? Sim. Mas antes eu gostaria que também a gente fosse assim, mais sucinto agora nas nossas informações. Se o autismo, tanto masculino como feminino, tem as mesmas chances ou é mais acentuado no menino do que na menina, ou isso não existe um estudo em relação a isso? Estatisticamente, diz que a cada quatro nascidos é uma menina dentro do espectro. Mas agora, padre, já temos estudos que as características dos meninos são diferentes das meninas. E que as tabelas de avaliação, elas são baseadas nos meninos, não nas meninas. E as meninas têm uma capacidade de masking muito grande, que é de mascarar os sintomas, né? Elas mascaram os sintomas com mais facilidade do que os meninos. Então, os estudos têm mostrado que, na verdade, não tem essa diferença de a cada quatro, uma é menina. Na verdade, as meninas não estão sendo identificadas. Então, a gente vê aí que tem que ter um olhar próprio aí para as meninas, diferenciado. Eu vou levantar a lebre aqui, mas nós não vamos ter tempo para discutir sobre isso. Mas é fundamental, né, doutora Fernanda, falar sobre o próprio estímulo e a responsabilidade dos pais no processo de estimular as crianças, né, em especial os bebês. O tempo de tela hoje, né, celulares, televisão, deixam as crianças menos estimuladas, né? E, portanto, isso pode gerar sinais que confundem a questão do próprio diagnóstico com autismo, né? Eu suspeito que meu filho tem autismo. Sobretudo, o que falta muitas vezes é dentro de casa o próprio estímulo, né? Porque é ali que acontece. Muitas vezes a escola vai olhar e vai entender e vai enxergar isso, mas é importante que nós, enquanto pais, eu digo porque também tenho 2 filhos, entendamos o quanto é importante o nosso papel no estímulo para que o desenvolvimento motor, cognitivo possa acontecer de maneira adequada e, obviamente, nem tudo seja, né, o próprio autismo. Acho que isso é algo que sensibiliza, né, o diagnóstico do autismo, porque muitas vezes eu, enquanto pai, não estou fazendo de fato o estímulo, levando o estímulo ao meu filho para que ele possa se desenvolver. Então, é importante, pais, né, vocês que estão assistindo, o entendimento daquilo que é a nossa responsabilidade em coisas simples, em lazeres. Né? Então, levar para jogar bola, levar para piquenique num gramado, isso é importante, né? Não só a tela do celular, a tela da televisão, a tela do computador, a tela, né? Então, a gente sabe que hoje aumentou, né, o número de hora, de tempo, de hora tela, né? Tempo tela. Então, isso é algo que eu acho que eu trago a responsabilidade para nós enquanto pais, né, no que pesa o estímulo dos filhos, no próprio desenvolvimento motor, né? Certo. E modelo também, né? Eu falo muito isso para os pais, não é só tirar a tela do filho, mas ele também não ficar o tempo todo na tela, né? E essa questão que o professor Luiz Fernando trouxe também é bem interessante, porque surge às vezes até dúvida, né? Se o autismo é causado pelo excesso de telas, né? Ele, a princípio não, né? Mas o que esse excesso de tela causa? Ele causa um mas atraso. Mas o excesso de né? tela causa atraso no desenvolvimento. Isso, atraso no desenvolvimento. Então, esses estímulos todos que a gente teria em diferentes contextos, como é ir no parque, como é ir fazer um piquenique, né? Esses estímulos sensoriais, né? Todo esse contexto, ele não acontece porque a criança está parada, está ali paradinha e não está precisando, né? Desenvolver, precisando prestar atenção em outros detalhes, precisando resolver problemas, né? Maiores e outras questões, né? Então, para a gente ir concluindo, então a última questão que a gente pudesse agora realmente ser bastante breve. No Brasil tem várias leis, né, que proporcionam direitos e benefícios sociais aos autistas. Eu trouxe algumas aqui, não sei se vocês querem falar um pouco desses direitos. Assim, a maior lei, padre, é a Lei Berenice Piana.
né, que é a lei dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A Berenice Piana, ela encabeçou essa legislação, ela é mãe de uma pessoa com transtorno do espectro autista, e na luta pelos direitos do filho, ela encabeçou essa legislação, indo atrás de deputado, senador e tudo mais para conseguir aprovar isso, e foi aprovado. Então, dentro da lei Berenice Piana, a gente tem outras ramificações, né? Então, são outras leis que vão agregando ali, mas a lei principal é essa. É porque esta lei da Berenice Piana, acho que é uma lei, chama também a lei do acompanhante, essa mesma lei, né? É a mesma lei. Que permite que a pessoa com TEA tenha um acompanhante em locais públicos e privados, como escola, hospitais, órgãos públicos, sem a necessidade de apresentar qualquer tipo de laudo ou atestado médico, né? E, então, direito à educação, direito à saúde, ao trabalho, né? Mas tem também uma outra lei, que é a chamada Lei Romeu Mion, né? Também que é uma da outra lei, né? que é a da carteirinha, tá? De identificação para informar na sua condição. Porque essa é a grande questão, né? O transtorno do espectro autista não tem cara. O padre mesmo falou, nunca imaginei que você fosse autista, não tem cara. A pessoa com transtorno do espectro autista não tem sinalizado nela, você é autista, não é fisicamente falando, né? Sim. Então, algumas pessoas fazem mau uso disso, né? Algumas pessoas querem ser privilegiadas, né? Entre aspas, aí, com alguns direitos, sendo que não tem o diagnóstico. Então, eles criaram a da carteirinha para que tenha uma regularidade, para que tenha uma organização a respeito disso, né? Isso, e até muitas mães, muitas famílias usam como uma identificação, né? É Para que, importante, né? Alguma situação, alguma emergência, algum comportamento ali, né? Com certeza. Eu creio que o professor Luiz Fernando assim, pode me ajudar assim, bem rapidinho, que aqui na Uningá nós temos também, né, o núcleo de inclusão e acessibilidade, né, o NIA. Então, quando os alunos são diagnosticados, né, com algum transtorno ou alguma outra necessidade, nós temos este núcleo que é formado por professores, por profissionais que são habilitados, formados para poder acompanhar esses alunos, né, seja nos estudos ou outras das suas necessidades, nas suas avaliações, com tempo diferenciado dos outros alunos. Então, acho que é um espaço assim, bem bacana, né, aqui na instituição. A Uningá, enquanto centro universitário, ela traz isso, né, como algo que ela tem investido, né, nesse cuidado com as pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade, rigidez cognitiva, né? Então, o TDAH, a dislexia, né? Então, as próprias questões visuais, né? De dificuldades visuais, cegueiras, entre outras, né? Que são características de indivíduos que serão incluídos neste núcleo, que hoje é presidido pela professora Lidiane Bevilacqua, né? E quem compõe são professores especialistas, psicopedagogos, né, fisioterapeutas, que fazem parte deste núcleo no sentido de discutir em cada caso as demandas específicas e individuais de cada aluno. Então, isso é muito importante e a Uningá ela levanta essa bandeira, né, no que pesa o cuidado acadêmico. Então, porque de forma geral isso vai impactar, né? Vocês colocaram, né, padres, a experiência com o desempenho, que em muitos casos vocês iam muito bem, em algumas, mas outras um desempenho menor. Então, muitos alunos eles apresentam essa dificuldade, não só os autistas, mas os alunos que apresentam algum tipo de limitação diagnosticada, né, e que apresenta laudo, ele tem dentro apoio, da né? instituição apoio para o desenvolvimento acadêmico. Respaldo. E a Uningá ela se desponta, né, nesse sentido, até porque o NIA nós temos há muitos anos, né? Então o NIA ele foi criado há muitos anos e faz parte da política institucional. Isso é muito legal. Inclusive, professor, também a própria escola de psicologia, né, que está também que dá este apoio, e a própria capelania, né? Então nós temos diversas instâncias, diversos núcleos dentro da Uningá
para acolher, né, os alunos que chegam com seus laudos e que precisam, né, deste apoio de inclusão. Eu né? não poderia deixar de falar, além de todos esses que foram citados pelo professor, pelo Padre Bento, mas existe também a clínica de fisioterapia, né, que está de portas abertas para a comunidade em geral, para intervenção, e nós temos a terapia ocupacional, né, aqui com laboratórios extremamente importantes, preparados para atender a população em geral, né? A educação física também, que desenvolve trabalhos ali com os acadêmicos voltados, né, para os pacientes com as alterações, no caso, né, o autismo. Então, assim, a Uningá, ela atende a comunidade, né? Então, você tem portas abertas para nos procurar nas mais variadas clínicas. Você é acadêmico, mas você também que é da comunidade externa. Então, nós estamos aqui de portas abertas para auxiliar, acolher e, sobretudo, dar todo o cuidado para que a qualidade de vida possa realmente ser atingida, né, e que o acadêmico possa ir além do muro da academia, né? Possa olhar a comunidade como um ser de demanda e que possa ser aplicado aquilo que ele aprende, né, na sala de aula. O olhar vai além do conhecimento, né? Vai para o ser humano, né? Para essa dimensão. Então, nós vamos ter que concluir nossa conversa, né? Poderíamos ficar aqui a manhã toda, né, conversando sobre este tema tão importante. Agora, para a gente concluir, uma palavra mesmo, mas uma palavra assim de consideração, né, de cada um de vocês, mas uma palavrinha bem rápido mesmo, porque o nosso pessoal que nos acompanha também, né, tem as suas atividades e que nós nos propomos fazer 1 hora, mas a gente sempre passa um pouquinho, né, porque o tema realmente é instigante, né? Bom, eu acho que a palavra é amor, acolhimento, né? Quando você falou do comportamento, o Luiz Fernando falou do comportamento, do amor enquanto comportamento. Realmente, o amor é um comportamento, é uma manifestação comportamental, né? E a gente, enquanto sociedade, a gente precisa acolher a todos, ter empatia, tentar entender não só o que a gente está vendo por fora, mas entender o porquê daqueles comportamentos, né? E acolher, né? E quando a gente entende, acolhe, as coisas fluem. Não importa se você tem ou não, é um conhecimento muito profundo sobre o tema. A partir do momento que você acolhe o outro, você já faz bem para a vida dele, né? Então, acho que essa seria a palavra que a gente precisa marcar, né, em cada um de nós. Professora Fernanda Polônio, muito obrigado mais uma vez, verdade mesmo, que bênção, né, ter tido você aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu, primeiramente, agradeço também, né, ao Padre Bento pela essa oportunidade. A gente conversou lá atrás, né, sobre o assunto. Abril, o mês de abril, sempre tanta informação, mas isso não pode cessar ali, né? Isso tem que ser sempre. Então, até providencial que essa, né, em junho a gente tenha essas discussões ainda. Então, foi um privilégio, né? Fiquei muito feliz de poder estar aqui e acompanhar essas histórias, sempre aprender também muito. Isso tudo é muito bom. E a palavra que eu, né, complementaria aqui seria compreensão e respeito, né? Que a gente consiga olhar o outro compreendendo aqueles comportamentos e que a gente tenha respeito, porque todos somos, né, individuais, todos temos nossas peculiaridades. Nossas limitações também, nossas né? limitações também, com certeza. Professora, muito obrigado, tá bom? Obrigado por você também ter inspirado nessa conversa, ter levado até mim essa proposta. E fiquei muito feliz. Muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Nossos queridos padres. Eu também gostaria de agradecer imensamente ao Padre Luiz a oportunidade de estar neste Café com Saber, levando um pouco do conhecimento juntamente com pessoas peritas na área, ajudando também no diagnóstico e conscientizando o público em geral que tem acesso ao canal. Obrigado, Padre. Também agradeço, Padre Luiz Bento, ao convite e, ao mesmo tempo, a oportunidade da gente discutir um tema tão relevante, né? Eu espero que muitas pessoas que estão acompanhando esse programa também estão se identificando. Então, nunca é tarde para buscar o diagnóstico, para ter o seu autoconhecimento. Padre Vanderlei e Vanilson, muito obrigado, né, pelo testemunho de vocês. Eu tenho certeza que
né, da dor, né, do sofrimento pelo qual que vocês passaram, será uma luz para muitas pessoas, né? Será uma inspiração para muitas pessoas que estão nos acompanhando. E eu tenho certeza, né, que o testemunho de vocês vai tocar também, né, o coração e vai animar muitas outras pessoas que provavelmente até estão vivendo aquilo que vocês vivenciaram antes do diagnóstico. Muito obrigado e sabem do carinho que eu tenho por vocês dois, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu acho que quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim é uma alegria fazer parte desse projeto desde o começo, né? Nós estamos aqui, eu, Padre Bento, desde o primeiro, né, Café com Saber, 2021. Então, para mim é sempre uma alegria. Mas confesso que esse em especial me tocou muito, muito mesmo, assim, né? De conhecer a história. Então, que você possa ter aproveitado nesse sábado de manhã toda essa oportunidade de conhecer e se autoconhecer, né? Então, para mim é sempre uma grande alegria e vou estar aqui sempre, sempre, porque acho que isso me ajuda e me faz um ser humano melhor, né? A cada café eu saio daqui um ser humano melhor. Então, para mim é uma alegria. Sr. Fernando, Luiz Fernando, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Né? Você sabe, né, o respeito, o carinho que eu tenho por você, né, pelas suas lutas e pelo seu conhecimento e por tanto que você tem ajudado nesse café. Eu chego a dizer para ele que ele não pode sair desse café. Não só pelo violão, né? O violão é muito essencial, mas também pelas suas grandes contribuições. Então prepara o violão, né, até que eu dou aqui um recado. Primeiro quero agradecer, né, a todos vocês que nos acompanharam, que estão nos acompanhando, e de perto ou de longe. Quero agradecer, né, aqui a comunidade acadêmica, né, nossos alunos que nos acompanham, né, os professores, coordenadores dos cursos, que compartilham os links e que incentivam seus alunos a estarem conectados conosco nessa atividade do Café com Saber. Então, muito obrigado. Obrigado, né, a Uningá mais uma vez, né, na pessoa do Dr. Ricardo, presidente da mantenedora, Dr. Roberto, reitor, nossa querida pró-reitora, doutora Gisele, os demais os diretores, os coordenadores que já disse, professores e os funcionários. E entre os funcionários, colaboradores, aqui nosso agradecimento muito especial, né, ao Osmar, ao Adriano, ao João, que hoje, de maneira especial, trabalharam bastante. Né? Eu incomodei bastante, né, aqui a equipe do estúdio, porque nós tivemos que aumentar aqui o espaço, né, com as cadeiras. Então, muito obrigado também pela compreensão de vocês. É muito importante esse trabalho que vocês fazem aí atrás das câmeras, né? Vocês aqui que estão nos acompanhando não estão vendo, mas nós estamos aqui com 5 câmeras, né? Então, muito obrigado de verdade. E colocamos também a capelania à disposição. A sala da capelania fica no bloco I, a sala 53, e nós temos nossos horários de atendimento. Vocês poderão entrar também no site da Uningá, e ali na aba institucional, que fica no lado esquerdo, clicando ali, você vai encontrar capelania. Clicando também em capelania, você vai ter o e-mail, as informações ali da capelania. E poderão agendar ou fazer algum contato conosco. Nós atendemos normalmente às terças-feiras, mas nada impede que a gente encontre um horário que também seja adequado para você, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e esperamos ter podido e ter contribuído um pouco com esse tema, como as professoras disseram. É um tema que é bastante debatido no mês de abril, mas são questões que estão presentes na nossa vida todos os dias, né? Um mês de conscientização não significa que somente aquele mês é para que a gente faça uma campanha mais intensa, mas a gente tem que tratar certas questões todos os dias da nossa vida. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e estou muito feliz por vocês terem estado conosco e esperamos vocês no primeiro sábado de julho, às 9 horas. E vocês também vão ter o link para se inscrever, como vocês têm feito essas outras vezes. Muito obrigado, fiquem com Deus. Legal, eu queria terminar
com uma música que quando me surgiu esse tema, e eu faço questão de contextualizar, porque é uma música do Padre Fábio de Melo. E quando eu já escutei essa música, né, por várias vezes, mas dessa vez que eu escutei essa música, me parecia alguém que precisava muito falar com outro alguém, né? E eu acho que por muitas vezes, assim como vocês colocaram, né, padres, vocês precisaram esconder, vocês precisaram se limitar, né? Então essa música, a letra dessa música me trouxe muito sobre como se fosse alguém com autismo e que não sabe, mas que precisa conversar com alguém. Então eu queria terminar com essa música que chama Eu Espero, do Padre Fábio de Melo. Se você soubesse o quanto é intenso no meu peito o amor que tenho por você e o que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. A distância é tão difícil, ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer que eu espero por você. Eu não me canso de esperar, a porta aberta vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Se você se aproximasse do meu peito transpassado, se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor. Se o amor que me oferece é tecido de palavras, eu lhe estendo os meus braços, mostra em gesto o que é o amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. E eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar.